Olá, turminha do meu coração! Hoje vamos explorar a incrível dança da evolução entre as borboletas, helicônios e as plantas de maracujá. Sério, eles têm uma relação muito especial que se moldou ao longo de milhões de anos. Vamos mergulhar nesta jornada evolutiva. Alguma pergunta antes de começarmos? Professora, por que as borboletas gostam tanto das folhas de maracujá? Ótima pergunta, Thales. As borboletas, helicônios, têm uma habilidade única de digerir as substâncias tóxicas nas folhas de maracujá, o que as torna um banquete exclusivo para elas, enquanto outros insetos não conseguem se alimentar dessas folhas. É como se elas tivessem um passe VIP para um restaurante exclusivo. Por que as borboletas não colocam ovos em folhas com outros ovos já? Isso é muito interessante, Thales. As borboletas são mamães muito sábias. Elas sabem que se colocarem muitos ovos na mesma folha, haverá muita competição por comidas, quando as larvas nascerem. Então elas procuram folhas sem ovos para dar aos seus bebês a melhor chance de ter bastante comida. É uma estratégia inteligente, não é mesmo? Sim, muito esperta. Mas e as plantas de maracujá? Elas só ficam lá sendo comidas? Não, Thales, não. As plantas de maracujá também têm seus truques na manga, sério. Algumas parecem ovos de borboletas, enganando as borboletas para que não ponham mais ovos nessas folhas. Além disso, os nectários das folhas atraem formigas e vespas, que são predadores de ovos de borboletas, proporcionando uma proteção extra. É uma verdadeira batalha de xadrez entre as borboletas e as plantas. Nossa, a natureza é mesmo um jogo de estratégia, hein? Exatamente, Thales. E em cada movimento no jogo, borboletas e maracujás se adaptam e evoluem, tornando a vida na Terra uma tapeçaria fascinante de relações interconectadas. A coevolução é uma dança eterna, onde cada parceiro se move em resposta ao outro, criando um espetáculo maravilhoso de adaptações e sobrevivência. Uau! Isso faz a natureza parecer ainda mais incrível. Verdade, Thales. E esse é apenas um exemplo de como as criaturas e plantas do nosso mundo interagem e coevoluem. Há muito mais para explorar e aprender. Então sempre mantenha sua curiosidade acesa e você descobrirá maravilhas no palco da vida. Começa a função entre a borboleta e o maracujá, uma trama de evolução. Nesse cordel vou lhe contar. A borboleta, bicho alado, encontra no maracujá seu prado. Suas folhas, elas comem sem parar, pois as toxinas podem digerir sem pestanejar. Mas o maracujá não é bobo não, desenvolveu uma solução. Manchas amarelas na folha brotou, parecem ovos, a borboleta pensou. As fêmeas então mudaram de ideia, em outras folhas a prole concebia, para evitar que a competição afastasse a prole da refeição. Mas a planta tinha mais um truque a mostrar. Néctar doce começou a brotar, formigas e vespas começou a atrair, e os ovos da borboleta vinham destruir. E assim, nesta dança sem fim, cada um se adapta, é assim que é sim. No ciclo de mudança, evolução, a natureza mostra sua lição. O maracujá e a borboleta em harmonia, num balé de cores, a vida florescia um ao outro, moldando com destreza. Na escola da vida, a natureza é a professora, com certeza. Uau! Pois é, minhas estrelas do conhecimento. A relação entre borboletas do gênero Helicônios
e plantas do gênero Passiflora é um exemplo clássico de coevolução, onde ambas as espécies têm evoluído juntas ao longo do tempo. Vamos detalhar algumas das interações e adaptações mencionadas. Primeiro, digestão de toxinas. As larvas de algumas espécies de borboletas, helicônios, são capazes de digerir substâncias tóxicas presentes nas folhas jovens de maracujá, o que as protege de outros insetos herbívoros, não é mesmo? Número 2, segundo, ponte de ovos. As fêmeas das borboletas helicônios põem seus ovos sobre as folhas das plantas, mas evitam desovar sobre folhas que já contêm ovos, reduzindo a competição entre as larvas por alimentos. Terceiro, mimicre de ovos. Mimicre de ovos. Algumas espécies de maracujá desenvolveram nectários que se assemelham aos ovos das borboletas, enganando as borboletas fêmeas e desencorajando-as de pôr ovos nessas folhas. Sério. Número 4, atração de predadores. Os nectários também secretam um líquido açucarado que atrai formigas e vespas, predadores naturais dos ovos das borboletas, proporcionando uma outra camada de proteção para a planta. Número 5, especiação e diversidade. A coevolução entre as borboletas, helicônios e as plantas Passiflora contribuiu para a diversidade de espécies em ambos os grupos, como cerca de 550 espécies de Passiflora e cerca de 100 espécies de borboletas helicônios. Sexto, coevolução contínua. A coevolução é um processo contínuo, com cada espécie adaptando-se às mudanças na outra ao longo do tempo. Por exemplo, a Passiflora adenopoda desenvolveu tricomas ganchudos como uma defesa eficaz contra as larvas de borboletas helicônios, indicando uma corrida armamentista evolutiva entre as duas espécies. Das top news, educação, profundidade eu verso. Faça parte desse universo.